A paz do Senhor Jesus. Estamos aqui para mais um resumo da nossa lição adulto, lição número 3, que fala da inerrância da Bíblia. Eu quero ler com você já nesse nosso resumo, que estaremos pontuando os 3 tópicos da lição de forma objetiva, e quero ler com você a introdução que a revista apresenta para nós, que diz assim: a infalibilidade e inerrância são vocábulos que apontam a veracidade das Escrituras. Indicam que a Bíblia Sagrada não falha e não erra. Significa afirmar que ela é verdade em tudo o que diz, tanto em questões espirituais quanto históricas e científicas. Veja que na lição anterior nós vimos que a Bíblia ela é inspirada pelo próprio Deus. E Deus, nós sabemos que não há erro, não há falha no Senhor. Deus não erra, e como Ele foi quem inspirou os escritores, nós cremos que a Bíblia não contém erros, nem falha. Daí surge o ensino da inerrância, que é para organizar para nós que a Bíblia não contém erros em todos os aspectos. E veja que até a própria Bíblia reivindica que ela é inerrante e que ela é infalível. O ponto número 1 fala o que é a inerrância da Bíblia. Diz assim: a inerrância é a doutrina, seria o ensino, segundo a qual a Bíblia não contém erro algum. Significa que ela é verdadeira em tudo que afirma. Sendo assim, as Escrituras não têm erro. Ela traz para nós, em todos os aspectos, que ela é verdadeira. Nos aspectos doutrinários, nos aspectos espirituais, histórico-culturais, nós vemos científico, em todas essas áreas, esses temas que a Bíblia ela apresenta para nós, nós vemos que não há falha, que não há erro, tudo que ela apresenta. Nós vemos, por exemplo, no Salmo, eu quero ler o Salmo 19, o 7 e o 8, que diz assim: a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e alumia os olhos. Veja que a própria Bíblia, ela reivindica que ela é inerrante, que não contém falha, como diz o salmista. A lei do Senhor é o quê? Perfeita, não tem erro, não tem falha. O próprio Senhor Jesus, ele traz a inerrância das Escrituras Sagradas. Quando ele faz citações, no caso, Mateus faz o registro do que ele falou, no capítulo 5, versículo 18, quando ele diz aqui, que nem um jota ou um tio se omitirá da lei. O que o Senhor Jesus queria dizer com isso? Ele estava falando da inerrância dos escritos sagrados. Veja o que vem a ser jota e tio apresentado na tradução corrigida. Eu quero ler com você na versão internacional, capítulo 5, versículo 18. Olha o que apresenta para nós. Digo-lhes a verdade, enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá a lei, a menor letra da lei, a menor letra ou menor traço, até que tudo se cumpra. Veja que na versão internacional fala de menor letra e menor traço. Quando aqui na corrigida fala de J, nem sequer um J e um tio, J seria uma tradução mais próxima da menor letra do hebraico, que é o Iod, que é YOD. Eu não sei como se fala
no hebraico, mas iode, quer dizer Y-O-I-D. Essa é a menor letra do hebraico. E quando ele fala aqui de um tio, ele está fazendo referência ao menor traço. O menor traço no hebraico é o que separa a letra do hebraico. Então, quando o Senhor Jesus, ele fala que não se omitirá nem um J e nem um tio, quer dizer que a menor letra e o menor traço, diz aqui, tudo, até que tudo se cumpra, quer dizer que Jesus está falando da inerrância da palavra, que até os traços e até a menor letra, né, dos escritos não serão omitidos, quer dizer, são supervisionados, dando testemunho que é verdade, que até os pontos, podemos dizer, numa linguagem atual, até os pontos foram direcionados pelo próprio Deus. Então o Senhor Jesus, ele dá testemunho da inerrância da Bíblia Sagrada. Veja que diz aqui a infalibilidade e inerrância da Bíblia. São duas palavras que até pessoas elas juntam ela, mas elas se separam, porque a infalibilidade fala de que a Bíblia é infalível e a inerrância fala que a Bíblia não contém erro algum. No ponto número 2, nós vemos o Espírito Santo preservou as Escrituras. E diz aqui os manuscritos, autógrafos e apógrafos. Irmãos, quando nós olhamos para este livro, a Bíblia Sagrada, nós glorificamos a Deus, porque isso aqui é um sinal de milagre da parte de Deus para que esse livro esteja em nossas mãos. Quando se fala dos autógrafos, que seriam manuscritos originais, aqueles que os autores escreveram com seu próprio punho, esses escritos foram inspirados pelo próprio Deus. E quando nós falamos do apógrafos, que seriam as cópias dos originais, Deus não inspirou esses homens que copiaram dos originais, e sim o Espírito Santo preserva, né? O Espírito Santo supervisiona o que eles copiaram. O que se pode dizer? Cópias e traduções. Por exemplo, existem várias traduções, as principais são a Septuaginta, o texto massorético ou masorético, que são traduções que foram feitas do hebraico para o grego. E existem várias outras traduções que foram feitas, né? Nós temos hoje, o que nós temos hoje não são as cópias, não são os textos originais, os que foram escritos pelos autores. Esses foram inspirados. O que nós temos são cópias que foram fidedigno, né? Transcrito para nós, no caso, a primeira tradução começou ali com Esdras, porque na época, por exemplo, os judeus, quando estiveram em Babilônia, eles perderam o hebraico. Ali eles aprenderam o aramaico. E na época que surgem essas traduções, a língua que dominava nessa, por exemplo, a língua que dominava na época de Jesus era o grego. Os próprios judeus, eles haviam esquecido do hebraico antigo, o clássico, que até hoje ele é difícil de entendimento. Os próprios judeus têm dificuldade para compreender o texto, os originais hebraicos, no caso, a língua hebraica antiga. Por isso veio surgindo as traduções do hebraico para o grego. Essas traduções que foram feitas, o Espírito Santo preservou a inerrância da Bíblia, quer dizer, que não houve falha, porque foi mencionado pelo próprio Senhor Jesus, e acredito que os apóstolos foi o que mais mencionaram a Septuaginta, que é a tradução do hebraico para o grego, e foi mencionado no Novo Testamento. Então, quer dizer, dando veracidade que essas cópias foram supervisionadas pelo próprio Deus. Deus dizendo, é isso mesmo que eu queria, é isso aí que eu estava dizendo, era isso. Então, foi preservado pelo próprio Deus e hoje nós temos a Bíblia completa, aonde também é apresentado os apócrifos.
são livros que contêm erros, livros que se contradizem. Então, no canon bíblico, esses livros foram tirados, né? Foi feito o canon devido à necessidade. Foram surgindo muitos escritos, né? Muitas cartas foram feitas de Clemente, de Policarpo, e muitos escritos foram surgindo. Houve a necessidade, cremos que foi já um despertar de Deus naquela época para fazer o canon, que são os livros que passaram por uma revisão e viram que esses eram os livros inspirados pelo próprio Deus, que é o que nós temos hoje, os 66 livros. Os apócrifos são livros que se contradizem. Então ali já houve o rompimento, foram tirados. Esses livros não foram, na verdade, tirados, não foram aceitos pela igreja, que são considerados livros apócrifos. Nós temos na lição também, na lição 3, que é o último tópico da lição, a verdade nas Escrituras. Isso aí é uma lógica, mas como eu disse, a inerrância, esse ensino traz para organizar para nós acerca desse ensino que a Bíblia não contém erro. Porque Deus é a verdade. Nós vemos o Senhor Jesus citando em João 17, que a palavra é a verdade. Em Deus não há erro, não se acha falha, não tem falha no próprio Deus. Então, se Ele inspira as Escrituras, então a Bíblia é a verdade que nós temos, chamada a verdade que nós temos, a verdade plena, a verdade absoluta que abrange em todos os aspectos, no aspecto espiritual, no aspecto moral, no aspecto histórico, no aspecto científico. Em todos esses aspectos nós temos que a Bíblia, ela é a verdade, não contém erro algum. Tem uma frase aqui que eu achei interessante que diz assim na revista: o que a Bíblia diz é o que Deus diz. Então, na Bíblia não há erro. Veja que a lição diz aqui, interessante isso aqui. Nossa declaração de fé afirma que a Bíblia nos revela o conhecimento completo de Deus, não sendo necessário nenhuma nova revelação para a nossa salvação e crescimento espiritual. Antônio Gilberto ensinou que tudo que Deus requer do homem e tudo que o homem precisa saber enquanto a sua redenção está revelado na Bíblia. Igualmente, a ética moral se fundamenta na revelação divina. Então, se a Bíblia, na parte espiritual, ela já traz o ensino para nós, na parte moral, ela já vem nos orientando, mostrando o que é pecado, cremos que hoje a Bíblia, por ser a verdade, continua sendo pecado. Na parte científica e histórica, nós vemos a Bíblia provando que sim é verdade, quando nós vemos descobertas, né? A Bíblia cita nome de reis antigos, de cidades antigas que são comprovadas. Na parte científica também é comprovada que a Bíblia, ela é a verdade de Deus para nós, o homem. Eu quero ler aqui a conclusão que diz assim: apesar de alguns considerarem redundante o uso do termo inspiração, inerrância e infalibilidade para legitimar a autoridade das Escrituras Sagradas, nossa ortodoxia professa e ensina que a Bíblia é inspirada, a palavra de Deus, inerrante e infalível, com plena autoridade em tudo o que diz. Então, concluindo o nosso resumo da nossa terceira lição, que fala a inerrância da Bíblia, a Bíblia não contém erro. Ela é a palavra de Deus inspirada para nós, os homens. Então, que nós venhamos nos ver na próxima aula e próximo resumo. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.